Olá, esse é o Arquitetura Legal em São Paulo e nesse vídeo eu vou te ensinar a preencher o quadro 3B da Lei de Zoneamento, também conhecido como Planilha de Cota Ambiental. Esse aqui é o anexo da lei, mas a gente vai utilizar a versão em Excel, que é o quadro simulador que está disponível para download no site da Prefeitura. Eu vou deixar o link de acesso aqui. Então essa é a planilha. Nessa primeira parte, a gente vai obter a pontuação total do projeto. E aqui a segunda parte é uma parte complementar que a gente vai utilizar em algumas situações. Então, ela vem com os valores todos zerados e a gente vai preencher somente as células que estão em amarelo. As células em verde são calculadas automaticamente. Então, a gente vai iniciar pela área total do lote, ou dos lotes quando você tem mais de um que vai ser unificado. Lembrando que aqui a gente sempre vai utilizar a área remanescente, no caso de você ter algum tipo de doação por melhoramento público, seja doação para alargamento de calçada ou doação por melhoramento viário. Apesar de não estar escrito aqui que a área remanescente é ela que a gente vai utilizar, porque é sobre ela que a gente calcula a taxa de permeabilidade. Agora, a localização do lote. Você vai selecionar a zona de uso no qual ele se insere. A mesma coisa para o perímetro de qualificação ambiental. Essas informações aqui você pode buscar no GeoSampa, eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso. A taxa de ocupação é uma informação que vem do projeto, assim como o gabarito de altura da edificação. Então, a gente tem para essa situação uma taxa de permeabilidade mínima de 25%. Fator alfa e beta são fatores que entram na fórmula de cálculo do QA. E o QA mínimo obrigatório, que é a pontuação mínima que eu tenho que atingir nesse projeto, é de 0,48. Então, agora a gente vai começar a preencher os itens de projeto. O primeiro item é a área jardinada sobre solo natural, que nada mais é do que a área permeável de projeto. Então, nesse caso, para um terreno de 1.800 e 25% de TP, eu deveria ter 450 metros quadrados de área permeável. Mas eu vou simular uma situação em que a gente se valha da redução da taxa de permeabilidade que a cota ambiental permite, de até 50%. Então, ao invés de usar 25%, eu vou adotar 12,5%. E isso vai me dar 225 metros quadrados. Nesse caso, eu tenho que vir na segunda parte da planilha e preencher esse campo aqui, porcentagem de redução da taxa de permeabilidade, que nesse caso foi de 50%. Eu observo que meu QA mínimo obrigatório, após a redução da taxa de permeabilidade, aumentou. Ele aumentou para 0,72. Então, apesar de eu continuar vendo aqui o 0,48, é esse valor que a gente vai utilizar. Então, agora eu vou simular uma situação intermediária. Vamos supor que eu tenha 335 metros quadrados de área permeável. Qual é a porcentagem que eu vou lançar aqui? Como que eu calculo esse valor? Então, a fórmula é essa. Eu vou definir a minha TP de projeto. 335 dividido por 1.800, eu tenho 18,61%. Isso dividido pelo total de 25% me dá 74,44%. Então, a porcentagem de redução é a diferença disso até 100%. 100% menos 74,44 é esse valor que eu vou lançar na planilha, 25,56. Com isso, meu QA mínimo obrigatório, minha pontuação passou a ser de 0,60. Então, agora a gente volta aqui e vai começar a lançar os itens de projeto. Esses itens não são obrigatórios, mas provavelmente você vai precisar se valer deles para conseguir atingir a pontuação mínima. Por enquanto ela está em 0,11, a célula está em vermelho, porque eu estou abaixo do mínimo obrigatório. Lembrando que essa célula se baseia nesse valor de 0,48, mas a gente vai precisar atingir o 0,60 que foi redefinido aqui. Então, o próximo item é área jardinada sobre laje com espessura de solo maior que 40 centímetros. Se você tiver no seu projeto de paisagismo qualquer área jardinada com espessura menor do que essa, não tem problema, mas você não vai lançar aqui na cota ambiental. Ela não pontua. Então, por exemplo, 120 metros quadrados de jardim. Agora a gente tem pavimento semipermeável com vegetação sobre solo natural. Esse tipo de pavimento é, por exemplo, concregrama. O próximo item, então, é vegetação. Os 4 primeiros itens são árvores a serem plantadas no lote. Então, nesses itens, a gente tem que observar também essa coluna aqui à direita de TCA, que é o Termo de Compensação Ambiental, que é o documento que você obtém no licenciamento do projeto em DEPAV, que é o órgão da Secretaria do Verde, que você tem que licenciar quando você tem manejo arbóreo no projeto, que significa que você tem árvores existentes no lote que vão ser impactadas pela edificação, seja corte, supressão ou então o transplante. E aí, para isso, você vai precisar de um PCA, que é o Projeto de Compensação Ambiental, que vai definir a quantidade de plantios compensatórios necessários. E é daí que você vai extrair a informação para lançar aqui. Então, vamos supor que seu PCA defina 2 plantios de porte pequeno,
um de porte médio e um de porte grande. Aqui na coluna de pontuação atingida, os valores estão negativos. Por quê? Eu preciso replicar esses valores aqui na coluna do projeto. Notem que os plantios de TCA, eles reduzem a pontuação das árvores pela metade. Então, se eu não tivesse plantios de TCA, tivesse só plantios de projeto, não tivesse, por exemplo, ou que licenciar o meu projeto em DEPAV, eu tenho uma pontuação aqui que é o dobro do valor que eu teria se elas fizessem parte de um TCA. Então, 0,02 cai para 0,1, 0,2 cai para 0,1 e 0,4 cai para 0,2. Agora, vamos supor que além dos plantios compensatórios, eu tenha outros plantios que sejam para finalidade paisagística ou mesmo para conseguir ajudar na pontuação da cota ambiental. Então, eu vou somar esses plantios aqui nessa coluna de projeto. Então, vamos supor que eu tenha mais duas árvores de porte pequeno, uma árvore de porte médio, uma árvore de porte grande e uma palmeira. Agora vem a parte de árvores existentes no lote. Elas são classificadas conforme o DAP, que é o diâmetro e a altura do peito, que é o diâmetro medido na altura de cerca de 1 metro, que é o padrão. Então, eu tenho a opção de DAP entre 20 e 30 centímetros, entre 30 e 40 e maior que 40. Se eu tiver árvores existentes com diâmetro menor do que 20, eu vou lançar aqui no primeiro item, indivíduo arbóreo a ser plantado de porte pequeno. Então, vamos supor que no meu lote foi preservada uma árvore com DAP menor do que 20. Eu vou lançar ela aqui. E uma árvore entre 30 e 40. Tem também aqui a opção de maciço arbóreo, que é medido em metros quadrados. Nesses indivíduos arbóreos existentes, a gente não lança nada na coluna de TCA. Existe inclusive uma versão mais atual dessa planilha, que circula entre os projetistas, que está atualizada com esse valor NA de não se aplica nessas células. Mas essa aqui é a planilha que está disponível no site da prefeitura e não tem diferença no resultado final. Você só precisa deixar zerado aqui essa coluna nos itens de árvores existentes. Agora a gente vem para o item de cobertura verde, que é literalmente a cobertura da edificação. Eu vou abrir um parênteses aqui para entrar no site da Prefeitura Gestão Urbana. Tem um artigo sobre cota ambiental e aqui tem alguns croquis explicando graficamente o que são esses itens da planilha. Então, área jardinável sobre solo, quando você não tem nada construído embaixo. Sobre laje, quando você tem, por exemplo, um subsolo. Cobertura verde aqui, literalmente, a cobertura do edifício. Se você tiver um edifício escalonado, você pode ter uma situação de cobertura verde em pavimento intermediário. E fachada verde, ou muro verde, jardim vertical, são áreas ajardinadas no plano vertical. Aqui embaixo, piso semipermeável com vegetação, que é aquele exemplo do concregrama que eu mostrei. Sem vegetação também vai aparecer mais para frente na planilha. Todos esses elementos estão conceituados no quadro 1 da Lei de Zoneamento, com mais especificações e detalhes lá. Então, aqui vamos supor que eu tenha 50 metros quadrados de cobertura verde. Aqui eu tenho as opções espessura de substrato maior ou menor do que 40 centímetros. Agora, o item D, fachada muro verde. Vamos supor que eu tenha 20 metros quadrados de fachada verde. E agora a gente vem para o item 3 de drenagem. As únicas células que eu posso preencher aqui é de pavimento poroso e pavimento semipermeável sem vegetação. Vou lançar aqui um valor de 50 metros quadrados. Agora a gente vem para a parte do reservatório. Esse reservatório ele é obrigatório, ele é chamado de reservatório de controle de escoamento superficial. Os projetistas também costumam chamar de retardo. Ele tem a função de retardar o despejo das águas drenadas dentro do lote, das águas pluviais, na rede pública. Então, ele armazena a água drenada durante um tempo e ele tem esse volume mínimo determinado pela área do lote. Então, enquanto eu lançar valores menores, a célula continua em vermelho. Então, eu preciso lançar no mínimo esse volume exigido. Agora, notem que mesmo adotando o valor mínimo obrigatório, a minha pontuação ainda não chegou no 0,60 que eu preciso. Então, para isso, eu vou voltar no meu projeto e vou aumentar a quantidade de itens que agregam pontuação. Um dos itens que mais pontuam é preservar árvores existentes. Isso é um incentivo para a preservação arbórea. Então, vamos supor que eu tenha conseguido preservar uma árvore com DAP maior do que 40. A minha pontuação já aumentou bastante. Para eu chegar em 0,60, eu vou aumentar o meu reservatório no projeto. Vou simular aqui o valor necessário.
12.400 litros, que é 12,4 metros cúbicos, eu cheguei em 0,60. Agora, a gente tem que observar uma informação importante aqui na segunda parte da planilha, é essa célula aqui, número de vezes do que é a mínima obrigatória atingido pelo empreendimento. Eu atingi 99% do 0,60, eu não atingi 100%. Por quê? Porque essa planilha ela é configurada para arredondar sempre na segunda casa decimal. Então, apesar de aparecer 0,60 aqui, provavelmente o valor que eu tenho aqui é 0,59 e alguma terceira casa decimal que foi arredondada para cima. Então, eu preciso aumentar a minha pontuação até que esse valor seja de 100%. Agora sim, eu atingi uma vez o que é a mínima obrigatória, eu atingi 0,60. Então, pronto, estão definidos os meus itens de projeto, drenagem e paisagismo. E agora, essa segunda parte da planilha, eu tenho esses 4 campos iniciais que dizem respeito a desconto na outorga onerosa. Esse desconto vai se aplicar sempre que eu conseguir atingir pelo menos uma vez e meia o que é a mínima obrigatório. Então, eu vou lançar os valores aqui que eu já tenho. Quem não sabe onde obter esses valores, eu vou ter um post sobre outorga onerosa onde eu vou ensinar. Então, você buscar o valor venal, fator de planejamento e fator social. O coeficiente de aproveitamento pretendido é o CA de projeto, nesse caso, na ZM eu vou utilizar um CA2. E como eu não atingi uma vez e meia, pelo menos uma vez e meia, que é a mínima obrigatório, esse item 6 aqui fica zerado, eu não tenho direito a nenhum desconto. Agora, vamos supor que eu tenha atingido pelo menos uma vez e meia, que seria 0,90. Então, com um reservatório maior, eu consegui atingir 0,93. Eu volto aqui nesse campo e agora sim ele vai me mostrar qual é o desconto que eu tenho direito. Aqui no item 7, eu tenho um benefício em forma de área não computável. Apesar do valor aparecer aqui, eu só tenho direito a optar por essa área não computável ao invés do desconto se eu atingir pelo menos 2 vezes o que é a mínima obrigatória. Então, quando a gente não tem essa uma vez e meia atingida, como era o caso da nossa simulação inicial, eu nem preciso preencher aquela primeira parte da planilha. Eu posso apresentar na prefeitura esses campos zerados. Ele só vai ser exigido se o desconto for aplicável. Então é isso, a planilha está pronta, está preenchida, pronta para ser utilizada no projeto legal. E é interessante também utilizar essa planilha ainda na fase de desenvolvimento de projeto para você poder simular o volume do reservatório que você vai precisar adotar no seu projeto. Então é isso, quem quiser ficar um pouquinho a mais, eu vou mostrar como que a gente acessa o arquivo para download no site da prefeitura. Então esse aqui é o arquiteturalegallsp.com.br, que é o blog do Arquitetura Legal em São Paulo. Eu tenho um post completo explicando tudo sobre cota ambiental e taxa de permeabilidade, que é esse aqui, que faz parte da série de conceitos básicos. Aqui ele explica em que situações que você tem a obrigação de aplicar a cota ambiental, todos os detalhes, conceitos. E aqui embaixo eu tenho o link para o site da prefeitura. Quando você entrar no site, você tem que rolar para baixo. Aqui são os arquivos de zoneamento. E aqui nessa parte escrito simulador, você clica em download e o arquivo em Excel vai ser baixado. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.